Olá, amigo mecânico. Esse aqui é o Peugeot 2008 1.6 na versão Allure. Embaixo desse capô aqui está o motor EC5 JP4 16 válvulas 1.6. E para analisar as condições de reparabilidade dele, eu convido o Fernando Araújo, proprietário da Motor France em São Paulo. Fernando, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite da Revista Mecânico. Estamos aí, sempre, nossa parceria junto com vocês. Onde que fica a oficina? Nossa oficina fica localizada na rua Vigário Bernaz, número 31, na Vila Gumercindo. Ela, na verdade, é uma paralela da Ricardo Jafé, Vila Mariana. Legal. Vamos abrir o capô? Vamos sim. Vamos lá. Fernando, capô aberto. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é que, apesar de ser uma vareta, né, não tem aquele sistema de amortecedor, sim, ele não atrapalha para trabalhar, né? E o espaço aqui também... Tem um espaço bom de trabalho e a vareta não fica tensionada, vamos falar assim, ela não fica no meio do capô, ela fica bem no canto que você consegue ter visão para trabalhar com o carro, para trabalhar na parte do motor sossegadamente. Bacana. E aí do seu lado a gente tem reservatório de expansão, para-brisa, alternador embaixo, correia. O que chama a atenção aí desse lado? Bom, vamos lá. Primeiro, reservatório de água, de água do para-brisa, que nas versões anteriores era na frente do reservatório de arrefecimento, agora está atrás. Reservatório de arrefecimento de água do radiador, ok? Desse lado a gente tem os enchimentos, as válvulas de enchimento de carga de gás, ok? E a gente não tem a bomba da direção elétrica, eletro-hidráulica, que nos Peugeots a gente está acostumado a ver do seu lado direito. Ok? Correia dentada, coxinha hidráulico, correia de acessórios, né? Correia de acessórios que tem só o compressor do ar-condicionado, alternador e a polia do motor, ok? Aqui do lado direito também, tanto aqui do lado esquerdo, para mexer no conjunto óptico também tá tranquilo, né? Conjunto de faróis, né? Vamos lá. Tá tranquilo que você tem dois pontos de fixação, ok? Aqui, só que você tem que tirar o para-choque. Tem que arrancar o para-choque para você conseguir ter acesso para movimentar o farol. O acesso de troca de lâmpadas, perfeito. Você não precisa tirar o farol, por exemplo, para fazer a troca de lâmpada, ok? Mas para tirar o farol, uma substituição, tem que ser tirado o para-choque. Legal. E tem algum ponto que requer mais atenção aí nessa região para o mecânico? Não. Desse lado aqui eu vejo que não tem nada que você tenha nessa região como acessórios, vamos falar assim, não tem nada que você tenha maiores atenção, tá? Lógico, na parte de reparabilidade do motor, correia dentada, você tem que tirar o coxim, você tem que tirar o suporte de alumínio na troca de correia dentada, ok? Você tem comando variável, você tem a válvula VVT do comando variável. Então você tem esses itens aí, mas nada que assim, o que pega mais aqui como reparabilidade é só a questão da correia dentada que está desse lado, que você tem que ter essa desmontagem de coxim, né? Você tirar coxim, movimentar o motor para você ter aí a questão de você ter acesso à correia dentada. E para os donos do 2008, né, a gente falou ali do reservatório de expansão, sempre colocar o líquido correto, né? Líquido correto, preconizado pela PSA, né, pela Peugeot. Vindo aqui mais para o meio do motor, a gente tem aqui a pressão da lambda, parte de ignição. O que você pode falar aqui nessa região? Então, Daniel, uma diferencial para esse motor EC5 para esse ano é o seguinte, tá? A bobina no EC5, ela é uma régua, ok? Nessa versão, as bobinas são individuais, tá? Você olhando por aparência com fixação de dois parafusos, parece que é uma régua, mas não. É só um acabamento em que você tem bobinas individuais por cilindro. Esse foi uma mudança significativa porque todos os modelos que a gente conhecia, seria uma régua, uma peça única. Atrás você tem os bicos injetores, flex, e junto com os bicos injetores você tem as resistências, que esse aí já não tem mais, esse modelo já não tem o tanquinho, né, o tanquinho de partida frio. Então você tem os bicos injetores e junto com os bicos injetores você tem as velas aquecedoras, tá? Aí que está a questão de reparabilidade. Para você tirar esses bicos fora, no caso de uma manutenção, uma limpeza, um teste, uma troca, esses bicos são muito difíceis de tirar, tá? Você tem que tirar essa peça que é a válvula do canister, tá? Tirar todos esses itens, tubulação, sensor MAP, tudo. E você até consegue tirar os bicos por cima, porém você não consegue tirar a flauta, você não consegue tirar
a flauta de combustível com os bicos. Os bicos saem, consegue tirar, mas não consegue tirar a flauta. Em caso de reparação das velas aquecedoras, aí sim você tem que tirar os bicos, tem que tirar a flauta. Só que para tirar a flauta, pessoal, é difícil. O mais fácil para tirar a flauta, você tem que levantar o carro, tirar o quadro de suspensão fora, em que você vai ter acesso por trás do motor nos parafusos de fixação do coletor de admissão. Então, reparabilidade de bico injetor para esse carro é muito difícil, tá? Conselho, só manutenção de bico injetor, só se houver necessidade. Tirar para fazer uma limpeza, vou tirar os bicos fora para fazer limpeza, eu não aconselho, porque grande probabilidade de você estar quebrando algum item aqui, válvula, até uma trava de bico, por exemplo, e aí você tem que tirar o coletor fora. E para tirar o coletor fora, dá trabalho, certo? Convencional, TBI, né? TBI está fácil de manutenção, filtro de ar, fácil de manutenção, ok? Que nem eu falei, válvula VVT, que está aqui atrás, junto com a polia do comando variável, tudo fácil de manutenção. Sonda pré-catalisador, está aqui na cara, junto com o escapamento, fácil manutenção. Alternador, também está aqui, bem aqui na frente, fácil manutenção. Então assim, por parte de manutenção, bico injetor é o mais complicado. Correia dentada, usa-se ferramenta preconizada, tá? Não dá para você, apesar de eles terem pontos fixos, eles não são comando, não são polias loucas, que a gente chama, que não tem chaveta, eles têm chaveta, tá? Tanto na parte no ponto de comando como de virabrequim, todos eles estão chavetados, só que você tem ferramentas que travam no comando e tem ferramentas que travam no volante. Essas ferramentas existem no mercado para vender. Fernando, e sobre o prazo de manutenção da correia dentada, o que a gente pode falar? Prazo de manutenção da correia dentada, tá? A cada 80 mil ou 4 anos de uso, o que vier primeiro, ok? Importante frisar que a troca da correia dentada são um kit, que são a correia dentada e 2 rolamentos, ok? E ainda aqui na parte central, tanto a vareta do óleo quanto o reservatório estão bem acessíveis, né? Estão bem acessíveis, tá? Parte de arrefecimento, vareta de óleo, a parte de fluidos, né? No caso de fluido de freio, toda essa parte de manuseio, de checagem que o condutor, no caso, o proprietário do carro vai fazer, isso está bem visível, não existe nenhum tipo de técnica ou levar para alguém específico para dar uma olhada. Está tudo aparente aqui no compartimento do motor. E o fluido de freio é o DOT 4, como está escrito aqui na... DOT 4, inclusive está até escrito na tampa. Já que a gente falou do fluido de freio, para o lado de cá, o que a gente tem nesse motor? Do seu lado aí, tá? Como eu te falei, filtro do ar do motor, bem acessível, ok? Fluido de freio, bem acessível, que você tem aí. A bateria, em alguns modelos Peugeot, você tinha uma capa da bateria, C3, 208, os antigos. Você tinha a capa da bateria, não tem mais. Do seu lado, módulo de injeção, ou ECU, como queira chamar. Importante, a parte de BSM, que a Peugeot, que a linha PSA tinha muito isso, nesses modelos já não tem mais, é tudo caixa de fusível, convencional, tá? Convencional. Então, caixa de fusível. Desse mesmo lado seu, a gente tem módulo de resistência de ventoinha, que é o GCTA, tá? O módulo de injeção manda para a ventoinha, e para o módulo de ventoinha, a ventoinha controla, o módulo de ventoinha controla a ventoinha. Então tá tudo do seu lado aí, ok? Ok, e aqui na caixa de fusível tem que tomar um pouquinho de cuidado para tirar, né? Porque ela pode ficar um pouquinho difícil de tirar, né? Ela tem 2 travinhas legais aqui, dá para você tirar, e tem uma do seu lado que ela tem um pouquinho mais de dificuldade, mas tranquilo de você tirar só com um pouquinho de cuidado para não quebrar, você tem fácil acesso. Bom, nós falamos da bateria, né? Sim. A bateria ela é de 60 amperes, ela não tem o start-stop, e logo abaixo a gente tem o câmbio, né, Fernando? O câmbio que a gente tem é o câmbio AT6, né? O fabricante é Aisin, modelo AT6 para esse carro, tá? Não é mais o AL4, que a gente estava acostumado na linha PSA, né? É um câmbio que tem uma evolução e entra em outras montadoras, né? Um câmbio que você, detalhe, não tem vareta, ok? Não tem vareta e não tem, segundo o fabricante, não tem troca de óleo preconizada, tá? É um câmbio de óleo vitalício. A gente não recomenda, o reparador autônomo não recomenda a troca, pelo menos depois de 100 mil quilômetros até onde se faz o teste. Mas o fabricante recomenda que não se troca o óleo do câmbio, certo? Certo. E o acesso para trocar o amortecedor, como que é? Acesso para trocar o amortecedor, você tem que tirar essa grelha, tá? Tem que tirar essa grelha
limpador de para-brisa, para você ter acesso às porcas do amortecedor. Então você tem que desmontar limpador, tá? Paleta do limpador, a haste palheta, tira-se essas grelhas, aí você tem acesso a essas porcas, tá? Importante falar que aqui você tem o filtro do ar-condicionado, tá? Se você acessa o filtro do ar-condicionado também é através dessa grelha, só que você retira só essa tampinha aqui, ó. Ok? Aqui debaixo está o filtro do ar-condicionado. E eu já convido você também, amigo mecânico, a acompanhar o nosso segundo vídeo, onde nós vamos levantar o carro e analisar toda a parte de baixo, todo o undercar do carro. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal da revista O Mecânico.